Muito bem-vindo, amigos de Carta Capital. Eu sou Alisson Matos, sou editor do site aqui em Brasília e tenho a honra de entrevistar os jornalistas Jamil Chad e Juliana Monteiro, que estão no Brasil para o lançamento do livro Ao Brasil com Amor, pela editora Autêntica. O livro será lançado em São Paulo, na segunda-feira, dia 12, e em Brasília, na terça-feira, dia 13. São dois jornalistas, a Juliana mora em Roma, o Jamil Chad, que é correspondente internacional do UOL, que mora em Genebra, trocaram correspondências entre 2021 e 2022, que agora se transformaram nesse livro que é um documento importante desses últimos anos que vivemos no Brasil e, evidentemente, no mundo. Muito boa noite, meus caros. Obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Alisson, muito obrigado. Muito bom. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite. A gente grava essa conversa na sexta-feira 9, 2 dias depois dos atos bolsonaristas do 7 de setembro. E eu vou começar puxando um pouco por essa questão do Bolsonaro, mas, claro, introduzindo essa obra que é uma obra deliciosa, de excelente leitura, que foi muito bem definida como um ode ao afeto. E daí eu aproveito para colocar nessa nossa conversa um dos opostos do afeto, que é o ódio, que parece tomou conta do país nos últimos anos, e é justamente sobre esse assunto que eu quero começar. A quem vocês atribuem, ou ao que vocês atribuem, a gente ter chegado na situação que a gente chegou? Meu caro, essa é uma pergunta extremamente, eu diria, complexa, porque ela não aconteceu da noite para o dia. Esse ódio, ele não desembarcou da noite para o dia, ele passou a ser sem vergonha. E o sem vergonha, não do sem vergonha da gíria sem vergonha, de ser explícito, de ser vestido com orgulho. Essa talvez é a grande diferença desse ódio que a gente vê atualmente. E eu me lembro, meu caro, que isso não é uma situação só brasileira. Eu me lembro de ter ido num comício da extrema-direita francesa e que no palco tinha um convidado chamado Steve Bannon. Você imagina um comício da extrema-direita só para os, vamos assim, aqueles ali, a elite do partido, não era para todo mundo, e o grande convidado, Steve Bannon. E ele sobe no palco e diz o seguinte: se chamarem de vocês de xenófobos, racistas, discriminatórios, usem isso como uma medalha de honra. Ou seja, façam isso, atuem assim, porque de fato agora é autorizado. Então, no caso brasileiro, a gente sabe que a nossa história é bem mais complicada, de uma escravidão de 300 anos que não foi resolvida, de uma ditadura que não foi resolvida, de uma desigualdade que o legado a gente vive todos os dias, inclusive na arquitetura das nossas casas, com um quartinho de empregada. Então, isso, obviamente, por muitas décadas, é transformado hoje em medalha que é usada de uma forma tranquila, entre aspas, por aqueles que, claro, acham que, inclusive, estão armados e que têm o apoio de alguém por trás. Então, é uma situação, ao meu ver, extremamente perigosa, porque o Bolsonaro pode, inclusive, perder a eleição, mas o bolsonarismo não vai acabar, e não só isso, o que a gente chama hoje de bolsonarismo já teve outros nomes antes, e, de repente, vai ter outros nomes no futuro. Enquanto a gente não lidar e olhar no rosto desses problemas, isso não vai desaparecer. O que a gente tenta fazer, talvez a Juliana me corrija, mas o que a gente tenta fazer nas cartas não é trazer respostas a isso, é trazer indagações, perguntas e tentar dissecar um pouco do que você colocou, como é que chegamos aqui em cada um dos temas, no que se refere à desinformação, no que se refere à crise democrática, aos direitos humanos e tantos outros problemas que são absolutamente graves. Ô, Juliana, agora eu vou aproveitar essa resposta do Jamil e te direcionar uma outra pergunta. Quer dizer, pelo que ele disse, esse ódio meio que estava aí presente à espera
que um líder o aflorasse. Você interpreta dessa forma também? Interpreto dessa forma. Eu acho que esses preconceitos, esse ódio, esse ressentimento, sobretudo, eu acho que talvez o sentimento que eu acho mais presente nessa situação toda é o ressentimento. Se a gente for falar em ódio, do ódio, para muitos dos apoiadores do Bolsonaro, eles não vão se reconhecer nesse afeto. Muitos deles, inclusive, talvez, eu arrisco dizer que a maioria, talvez, eles estão tão junto do presidente, do governo, porque eles acreditam que estão imbuídos das melhores intenções. Eles estão na defesa da família, eles estão do lado de Deus, da religião, eles estão do lado... Eu tive no 7 de setembro, eu fui lá ver. E o que se escuta, o que se conversa, é uma batalha do bem contra o mal. Para aquelas pessoas, o ódio está do nosso lado. Eles estão do lado do bem, porque estão do lado de Deus, porque estão lutando por suas famílias, porque estão... Eu acho que o bolsonarismo ele foi muito eficiente em inventar um inimigo chamado comunismo, e o comunismo, sem nenhum rigor, virou o depositário desses preconceitos, o perdoador desses preconceitos, principalmente, é o que justifica esse sentimento de ressentimento que eu acho muito presente dos apoiadores do presidente. Enfim, eu acho que é um manejo muito delicado. Muitas vezes, no 7 de setembro aconteceu isso de novo, eu me pego pensando que tem alguém tão maluco nessa história que pode até ser eu. Porque não é possível que nós tenhamos percepções tão diferentes, que o país esteja tão rachado e tão dividido em percepções tão diferentes. Porque se nós fosse... Quando eles falam... Eu cheguei perto de vários grupos, ouvi muitas conversas, e para esses grupos, o ódio é representado por nós, que não conseguimos, que não aceitamos esse homem bom que está tentando consertar o nosso país. Então, assim, essa expressão tão batida de guerra de narrativa, ela é batida porque ela faz muito sentido mesmo. É isso que a gente está vivendo, é uma guerra de narrativas. A gente vai se aprofundar mais adiante um pouco mais no bolsonarismo, mas eu quero aproveitar a experiência de vocês fora do país para também discutir se isso, Jamil e Juliana, não é resultado de uma espécie de espírito do tempo, porque esses exemplos autoritários, eles não estão só aqui no Brasil, né? Eu te pergunto, além do Brasil, o que fez com que chegássemos a essa situação em diferentes países do mundo? Olha, eu estava falando com o Domenico Di Masi, o sociólogo italiano, e fiz exatamente essa pergunta para ele. E ele foi bastante, eu diria, realista, ele dizendo, olha, sempre haverá uma ameaça à democracia, sempre. Para ele, a democracia, ela diariamente precisa ser conquistada, né? Porque as forças conservadoras e aquelas forças que não querem, vamos dizer assim, a prioridade à sociedade, sim, a prioridade ao indivíduo, elas sempre vão estar presentes tentando justamente puxar para esse campo. Mas também tem um outro aspecto, que é a grande desilusão sobre o que era a democracia, ou o que é a democracia. Na Europa, essa desilusão ela tem data. Não porque a partir daquele momento mudou, mas porque ali ficou evidenciado. Porque foi em 2008, com a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos, o banco Lehman Brothers, e aí tem, na Europa, uma avalanche de pacotes de resgate aos bancos, com uma clareza muito absurda em dizer vamos resgatar os bancos e quem pagará a conta serão os aposentados e a classe média. E ponto. E é assim, porque precisa ser resgatado o sistema financeiro, porque o euro precisa ser resgatado, porque a estabilidade, porque as contas, etc. Os argumentos são vários. E claro que precisa ser resgatado o banco, certamente, mas quais? Sob quais condições? Por que na Islândia o banqueiro foi preso
e não foi resgatado? Tem que ser perguntado isso. Por que alguns fizeram um pouco diferente e outros não? Aqueles que foram lá bater na porta do aposentado na Espanha, eu acompanhei, meu caro, eu acompanhei os desáucios, que era, em português, quando você tira uma pessoa de um apartamento, de uma casa, porque ele não tem mais como pagar a mensalidade da hipoteca. Né? Foi dramático. Teve uma cidadezinha que eu visitei, que os chaveiros, porque era o seguinte, a polícia chegava e falava, batia na porta e falava, basicamente, a pessoa tinha que abrir a porta. Uma vez que a porta estivesse aberta, a polícia podia entrar e pegar aquela pessoa. A polícia não podia arrombar a porta. Tá. Ela precisava abrir a porta. E aí, como as pessoas entenderam isso, as pessoas não abriam a porta. A polícia batia, o vizinho chamava, explicava que era a polícia, e a pessoa não abria a porta. Aí, o que fazia a polícia? Chamava o chaveiro, e um chaveiro ia e trocava a entrada da porta, a fechadura, para que a polícia abrisse a porta com a chave, porque ela não tinha arrombado a porta. E aí, eu fui numa cidadezinha, perdão por me alongar nisso, mas porque isso vai chegar na por favor. Vou numa cidadezinha e os chaveiros da cidade decidem se unir e dizer que não vão atender mais a polícia quando ela pedir para fazer isso. É espetacular. Sim. É espetacular. Por quê? Porque o próximo ia ser um daqueles chaveiros. Eles sabiam que eles também estavam nessa situação. Agora, essa democracia desmonta para eles. E aí a pergunta que fica é de que vale esse sistema democrático se, obviamente, ele serve para retirar os meus direitos e garantir a vida dos bancos. Eu não estou aqui dizendo que a democracia não vale, mas essa democracia que é desmontada, que é uma traição, ela gera, sim, uma massa gigantesca de frustrados e de desiludidos. Tanto assim que, quando chega a pandemia, em 2020, quando o mundo entende que os governos, até os neoliberais, começaram a gritar: cadê o Estado? Cadê o Estado? Foi muito curioso, né? Cadê o Estado? Cadê o hospital? Cadê a vacina? Vocês não venderam tudo? De onde vocês estão falando? Bom, quando o estudo acontece, olha que curioso, você tem uma situação em que o FMI corre para a imprensa, porque eu sei disso, porque eu recebi os comunicados de imprensa, com um alerta dizendo o seguinte: governos, gastem tudo que vocês tiverem com as populações, gastem tudo, façam programas. Por quê? Porque eles tinham entendido que há 10 anos foi justamente o abandono da população que fez surgir o Vox na Espanha, fez fortalecer a extrema-direita na França, na Itália, na Alemanha e em tantos outros países. Então, não tem segredo, não tem segredo. Quando aquela pessoa se sente traída pela democracia, vem um líder, um charlatão, normalmente, e aparece e diz: eu tenho a solução, vamos romper com esse sistema. E a pessoa falando: já perdi tudo. Né? Ou seja, temos que entender que isso vem, sim, de uma desigualdade profunda, vem, sim, da retirada de direitos, não em dar direitos. O antídoto para tudo isso que você está falando é mais democracia, não menos democracia. Mas não é mais democracia uma votação a cada 3 semanas. A democracia é aquela que chega na periferia, aquela que chega em todos os lugares, aquela que chega, por exemplo, no hospital ou na escola. Essa é a democracia que, claro, vai ser um antídoto a isso. Ô, Juliana, eu quero também aproveitar essa resposta do Jamil e tentar entender contigo como você enxerga o ponto de virada da democracia brasileira. Tem um momento específico que você considera que o sinal de alerta foi ligado e que os riscos antidemocráticos aqui no Brasil passaram a ser reais nos últimos anos? Você aponta algum episódio ou algum momento em que nós deveríamos termos nos alertado e que passou e chegamos onde chegamos recentemente? Olha, acho muito difícil apontar um momento, mas eu acho que, eu inclusive estava escrevendo sobre isso, a gente fala muito do ódio e a gente tem que falar do ódio, porque o ódio nos governa, mas eu acho que tem um outro sentimento que é o que permitiu, talvez, que esse ódio circulasse tão livremente entre nós, fincasse raízes e fosse eleito pelo voto popular.
E eu acho que é indiferença. Eu acho que talvez o silêncio dos bons, como disse Martin Luther King. E eu acho que a indiferença é, é a indiferença que fez com que nós não nos dessemos conta e ridicularizássemos, e, enfim, a ascensão dos evangélicos, a gente não viu o exército que o Olavo de Carvalho estava formando. Enfim, quando nós, vou falar até por mim, quando eu vi, Bolsonaro estava subindo nas pesquisas e sendo eleito presidente da República. Tá. Até muito perto da eleição, eu não acreditava que isso pudesse acontecer. E eu acho que eu não fui a única que foi pega de surpresa. Eu acho que muitos de nós, no começo da campanha, da última eleição, não acreditávamos que, de fato, o Bolsonaro fosse eleito. E ele foi eleito. E eu acho que isso passa por certa indiferença, nossa, sabe, que não vimos os problemas urbanos graves que algumas cidades estavam passando, Rio, São Paulo. Olha, eu lembro que quando tiveram as manifestações grandes antes do golpe, aqui em Brasília, eu lembro que eu estava assistindo e eu estava sem entender, porque os problemas, as manifestações do Rio e de São Paulo tinham uma pauta urbana, tinha demanda. Aqui em Brasília não tinha. Não tinha uma pauta como a do transporte, não tinha uma pauta como a violência, não tinha uma pauta. No entanto, tinha muita gente na rua, já naquela época. Então, assim, foi um movimento de cooptação de almas e corações meio subterrâneo, como eu entendo, sabe? E que nos pegou desprevenidos. Eu acho que muito pela nossa indiferença de suportar o genocídio do povo negro, pela nossa indiferença de suportar problemas urbanos que iam crescendo, que iam, enfim, e deu no que deu. Mas eu acho muito difícil apontar um momento de virada, viu? Agora, só complementando aquela resposta do Jamil, que foi perfeita, eu acho que é isso mesmo, eu cheguei na Itália em 2014. Quando eu cheguei, era o governo Salvini. E a Itália vivia uma realidade muito parecida com a nossa hoje, muito polarizada, muito agressiva, muito violenta, uma extrema-direita muito barulhenta e muito orgulhosa de si, como aqui no Brasil. O que me consola é que no momento que o Salvini saiu do poder e outras forças assumiram o governo, esse discurso mais sem vergonha, mais preconceituoso, mais violento, que incomoda mais, ele diminuiu muito. Então, eu acho que esses sentimentos, eles precisam de um líder que aglutine. Na falta de um líder, eu acho que a tendência é que essas pessoas que sempre existiram, que elas se acomodem também. Pelo menos foi o que aconteceu na Itália. Eu acho que no momento que aparece um líder como um Bolsonaro, como um Salvini, é a hora que a gente corre risco. Então, assim, eu tenho essa esperança que uma vez que a gente consiga tirar Bolsonaro do poder, a tensão da nossa sociedade também diminua um pouco.